Eu passei 1 ano e meio sendo uma pessoa extremamente solitária. E isso mudou a minha vida completamente. Esse 1 ano e meio sendo uma pessoa solitária não aconteceu por escolha minha necessariamente. Não era a coisa mais legal, porque nós somos feitos para estarmos rodeados de pessoas. Mas parece que foi no meio da solidão que eu encontrei algumas informações especiais demais, que me formaram hoje como uma mulher forte, com princípios e valores. E agora com as amizades certas. Mas aquela solidão foi muito necessária e tudo começou quando eu era bem novinha. Eu, mais nova, era uma pessoa extremamente sociável. Eu tinha vários amigos, saía pra beber. Eu era a pessoa do rolê. E foca, eu estava sempre buscando impressionar. Se para alguma pessoa eu precisava ser mais intelectual e usar blazer, eu iria fazer isso. E se para outra pessoa eu precisasse ser street style e beber pra caramba, eu ia fazer isso também. Na realidade, eu sempre fui, quando mais nova, uma apreciadora de opiniões alheias. O que fosse necessário para ter amigos eu faria, e isso me levou para uma perda de identidade. O que aconteceu foi que com a maturidade eu comecei a perceber que algumas coisas da minha vida precisavam ser sólidas. E eu precisava tomar algumas decisões que não poderiam se moldar aos grupos sociais que eu estava. Comecei a perceber uma certa incongruência da minha parte em ser super saudável com um grupo de amigos que valoriza ser saudável. E com um outro grupo de amigos que não valorizava isso e só comia fast food, eu seria a menina do fast food. Eu não entendia porque para algumas pessoas o meu trabalho era algo legal e que eu podia falar abertamente, mas que para outros eu tinha que tratar como se o meu trabalho e nada fosse a mesma coisa, porque nesse grupo não se valorizava trabalho. Começou a me parecer esquisito eu poder falar de Deus com um grupo de amigos que acreditava em Deus, mas em outro grupo que não acreditava, eu deveria falar piadas sobre religião e ignorar completamente que o fato de eu ser cristã. Eu não sei se você entendeu, mas estava acontecendo um conflito ali dentro. Os meus valores estavam se perdendo na tentativa de agradar o máximo de pessoas possíveis. E isso é muito comum, principalmente quando a gente está formando a nossa casca. Os nossos valores, os nossos princípios, quem nós somos. O que acontece é que não dá para ser um camaleão a vida inteira. E eu percebi isso quando eu amadureci de fato e decidi criar as minhas bases, os meus princípios e valores. E o motivo pelo qual eu fiquei sozinha é que eu saí completamente de uma bolha de amizades que não valorizava trabalho, não valorizava princípios cristãos, de novo, são os meus. Não valorizava vida saudável, achava que isso tudo era porcaria, era inútil comer saudável, que isso era coisa, um mimimi desnecessário. E eu decidi negar esse status quo, eu decidi sair dessa bolha que estava me puxando para baixo e estava me fazendo negociar os meus princípios e valores. Como eu fiz isso? Falando para eles que eu não era mais amigas e fazendo um break-even desgraçado. Não, não foi assim. Eu nunca terminei uma amizade para ficar sozinha. Essa mudança aconteceu em mim. A primeira coisa que eu fiz foi estar, de fato, de mãos dadas com os meus princípios de vida. Dentre eles, alimentação saudável como um inegociável para minha vida. Então, eu não vivo fazendo dieta. Eu sou a minha dieta. Eu vivo esse estilo de vida quase como se fosse uma parte de mim. Então, não era mais vantajoso em nenhum grau negociar essa base que eu tinha para fazer uma moral com alguns amigos. Então isso eu firmei em mim. Um outro ponto que eu firmei em mim foi a minha fé. Eu era cristã e sou católica, mas eu tinha vergonha de falar isso para pessoas que não eram, no pensamento de que eu os desagradaria. E isso foi outra coisa que eu percebi que estava sendo completamente incongruente com quem eu era. Então eu me firmei com esse segundo princípio. A terceira mudança que eu fiz em mim foi entender que, na minha verdade, trabalho é algo extremamente importante. Eu acredito que trabalho dignifique o ser humano e acredito mesmo que pessoas que veem o trabalho como algo positivo e se esforçam para cada vez trabalhar melhor, contribuir melhor com os seus feitos para a sociedade, são pessoas que eu gostaria de estar perto,
muito mais do que alguém que trabalha só para cumprir horas, só para bater o ponto, só para fazer o que tem que ser feito. Isso era um valor muito forte meu. Vamos nos ater a esses 3 pontos. E lembra daquela bolha social que eu tinha e que não estava me puxando para cima? Não estava me puxando para cima justamente. Eu tô compartilhando isso porque pode ser que isso bata para você, tá? Sabe essa bolha que eu disse que não me puxava para cima? Não era que eles olhavam na minha cara e falavam: "Ô, Dayana, sua inútil, eu odeio tudo que você faz". Não. Essa incongruência acontecia nas pequenas falas. Quando eu ia pedir uma salada, as pessoas me olhavam meio assim, estranho, de canto de olho, como se eu fosse um alienígena, e faziam piadinhas como: "Porra, você tá de dieta, que coisa idiota. Para com isso, para de ser mala, pede, não vai mudar nada". Ou quando eu falava do meu trabalho, a resposta que vinha é: "Você tá muito bitolada, sai um pouco, você não precisa estar trabalhando, pede uma folga, ou dá um migué e faz isso em outra hora, mas faz mais ou menos, é melhor, entrega de qualquer jeito". E isso me gerava uma pulga atrás da orelha e um incômodo muito grande. Ou quando eu pegava e falava que eu não poderia ir em algum lugar, sei lá, no domingo, porque eu ia na missa, vinham piadinhas com relação a isso, mas nunca eram ataques diretos. E na sua bolha social, se você sentir que está acontecendo essa inadequação, nunca vai acontecer diretamente alguém apontar o dedo pra você. Mas essa sensação estranha vem com comentários um pouco esquisitos, com perguntas um pouco mais pretensiosas que te geram um incômodo, mas que você não consegue entender. Essas pessoas não são pessoas ruins, são pessoas apenas com valores desalinhados aos seus. E acontece um ponto de ruptura, e aconteceu na minha vida gigantesco, quando eu decidi que eu ia sair daquela bolha para outra que eu não sabia qual era. E aí entrou o título desse vídeo. Eu me tornei uma pessoa extremamente solitária. Eu entendi que aquele ciclo social que eu estava inserida não estava mais batendo santo comigo. Esse bater o santo, essa ruptura aconteceu de uma forma gradual, tá? Eu só parei de ir em algumas coisas. Comecei a me desinteressar por temas que para eles eram muito importantes, porque parecia que eu estava mudando e o pessoal lá não estava. Coitados, não tem culpa deles, eles estão vivendo a vida deles e eu estou mudando, eu estou vivendo a minha. E isso, a solidão, é o preço que você paga por você ter mudado. As outras pessoas não precisam pagar o mesmo preço que você. A escolha foi sua, você paga esse preço. E eu paguei sozinha, porque você nunca, é muito difícil você sair de uma bolha social, de um grupo de pessoas que não valoriza autocuidado, que não valoriza o trabalho, que não valoriza os princípios cristãos, que não valoriza exercício físico e do nada se inteirar em um grupo de academia com pessoas que vão estar no gym rats com você, fazendo competições e brincando e fazendo exercícios matinais na segunda-feira, no sábado, sei lá. É muito difícil essa ruptura acontecer sem passar pelo fosso da solidão. E um abraço carinhoso eu te envio aqui, se esse é o momento que você se encontra, porque eu sei como é, eu passei 1 ano e meio em um completo vazio. Esse vazio, ele foi necessário porque eu não me identificava com o grupo que eu tinha e eu não tinha um outro grupo para fazer parte. Aí, o colateral é você ficar um pouco sozinho. O colateral é você fazer dieta sem ter alguém para te incentivar. O colateral é, por alguns momentos, você treinar sozinho, você fazer as coisas que você acredita sozinho, e aí vai pedir muita força sua, porque é mais fácil você se negociar e voltar para aquela zona segura. Eu não fiz isso. Eu me blindei. E veja, essas pessoas que estavam na minha bolha nem sempre desaparecem completamente da sua vida, tá? Elas só deixam de fazer parte da sua sensação de ser amiga, de estar próxima, de ser acolhida por alguém. Não é como se você fosse matar todos os seus colegas de trabalho, mas você para de ver eles como porto seguro. Isso é suficiente para a sensação de solidão se instaurar na sua vida. Então eu não era uma pessoa isolada do mundo, mas eu era uma pessoa que não tinha um ombro com quem contar, um amigo com quem me apoiar. E isso doía bastante, e doeu mesmo. O que aconteceu depois de 1 ano e meio foi que essa casca dos meus princípios e valores se tornaram cada vez mais indiscutíveis. Quase que num passe de mágica, sem que eu tivesse que procurar ninguém, sem que eu tivesse que pedir amizade, pedir apoio, pedir um olhar, pedir um incentivo, ele começou a vir de pessoas que eu jamais faria ideia de que cruzariam o meu caminho. Essas pessoas surgiram na minha vida porque elas se identificaram com os novos valores que eu desenvolvi e que eu não negociei. E aí eu comecei a ter novos amigos na academia. E como eles aproximaram? Eles surgiram, seja na internet, seja num encontro
de academia, de uma corrida que eu tava fazendo, seja em uma conversa de bar com pessoas que, sei lá, nunca iam num aniversário, numa conversa com pessoas que nunca iam bater o santo com você se você estivesse na bolha antiga, mas agora você é diferente e você começa a se atrair por pessoas diferentes, alinhadas aos seus princípios e valores novos e quase que numa naturalidade, quase como que sem força, essas pessoas aparecem na sua vida e apoiam esse novo você. Isso aconteceu na minha vida e hoje eu, depois de 1 ano e meio, muito solitário, posso dizer que eu tenho uma trupe que alimenta os meus princípios e valores, me permite ser vulnerável com eles. Eu tenho ombros amigos agora que de fato alimentam o meu estilo de vida, mas eu nunca os teria conhecido se eu não tivesse aceitado e suportado passar pela solidão inicial que me fez lembrar de quem eu realmente sou. Esse vídeo é para te lembrar que se você tá nesse mundo de dieta, alimentação e tudo isso é muito novo pra você, é normal se sentir um peixe fora d'água, porque talvez você esteja se tornando um. Mas a história não termina aí. Não termina se você aceitar que ela não termina. Aceita que você tá mudando. Aceita que o seu ponto de virada vai chegar. Não negocia esses sentimentos que estão brotando dentro de você, que te pedem para ser mais saudável consumir esse tipo de conteúdo que te puxa para frente. Não negocia isso, porque se você não negociar e isso se tornar parte de você, quando você menos esperar, o seu ciclo social vai estar completamente novo e você vai ter pessoas que não só apoiam, como estarão lá para você, para te levantar caso você caia. Mas para isso você vai ter que aceitar passar por esse processo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e brilhado no seu coração. Eu senti no meu coração que eu precisava te passar. E se você quer emagrecer, você tá no lugar certo. Sou nutricionista. Eu tô aqui para transformar a alimentação para você de um jeito que jamais te fizeram antes. Então, entre aqui, seja bem-vindo, ative o sininho e se esse vídeo tocou no teu coração, não esquece de curtir esse vídeo e comentar. Eu vou adorar saber que eu ajudei alguém do outro lado.